Vamos orar. Paizinho, nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso espírito, Senhor, e submetemos ao ensino da Tua sã doutrina, da Tua palavra, daquilo que ela nos ensina acerca de como devemos andar no nosso dia a dia, como Teus filhos, como filhos da luz, como aqueles que são portadores da Tua vida divina, santa, em cada um de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, naquilo que nós fracassamos no dia a dia, nas nossas inclinações, nos nossos vícios, pecados, que todos somos pecadores, mesmo diante de tamanha salvação, libertação, que o Senhor nos trouxe por meio da cruz, por meio dessa nova vida que está em cada um de nós. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivemos tempos sombrios no que diz respeito a essa questão de doutrina bíblica. A palavra doutrina, ela significa simplesmente isso, ensino. Por isso, sã doutrina significa o ensino santo, aquele ensino que ele é santo e ponto final, ele é inegociável, não tem como a gente pegar e mudar ele. Ele foi transmitido para nós por meio dos santos apóstolos, por meio de Jesus, por meio dos apóstolos, trazendo isso para o contexto, obviamente, do Novo Testamento, né? As questões ligadas ao Antigo Testamento, muitas delas a gente não tem muita aplicabilidade nas nossas vidas, né? Ainda que, conversando com a Kátia a respeito dessa questão do Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele sempre me traz a questão do temor a Deus. Enquanto que, muitas vezes, o ensino do Novo Testamento, ligados à questão da graça, acaba criando em nós um tipo de relaxamento, assim, né? Já que a salvação é pela graça, a gente fica meio relaxado com essa coisa do pecado, né? É a graça, porque se a gente olhar muito para a questão do pecado, lascou tudo, né? Aí lascou de vez. Mas o Antigo Testamento, todas as vezes que eu lido com as histórias do Antigo Testamento, é essa questão desse Deus que manifesta juízos meio que, né, faca na caveira, assim, né? Tem um livro do Philip Yancey que eu indico para vocês lerem, que é Decepcionado com Deus. Muito bom esse livro. E ele trata essa questão de, por exemplo, né, as pessoas querem mais manifestação de Deus, né, que Deus manifeste mais a sua glória, o seu poder, né, que Deus seja de alguma forma um pouco mais visível a manifestação dele, e não, né, um Deus que se esconde, que a gente precisa buscar, e que a gente não vê mais as manifestações de Deus assim, de uma maneira fantástica, né, como era no Antigo Testamento, no quesito a manifestações sobrenaturais. Então, a gente não viu mais um mar vermelho se abrir, né? Hoje a gente não ora mais e perdeu um machado no rio, né? Foi o meu machado, lascou, perdi o machado. Você ora, o machado flutua, né? Você não vê mais esse tipo de coisa, né? Eu não sei se vocês vão ver eu subindo numa carruagem de fogo, né? Apesar de toda a minha santidade, não sei se um dia vocês vão ver isso, né? Não sei quem vai ficar ali no meu pezinho para receber o meu manto da unção, né? Não sei se é o Lucas que vai ficar ali agarrado no meu pé para eu jogar o manto da unção sobre ele, né? Mas a gente não vê mais essas coisas acontecendo, né? Então, quando você olha para aquela sociedade que tinha tudo isso, é disso que o Philip Yancey trata nesse livro. Por isso que é decepcionado com Deus, né? Então, as pessoas querem ver o poder de Deus, então vamos ver uma sociedade na qual havia tudo isso. Era assim, era Deus se manifestando durante o dia por meio de uma nuvem, né? E Deus falava com o povo por meio de uma nuvem. De noite havia uma labareda de fogo, não sei como, estava lá. A Bíblia diz isso, que Deus os conduzia de noite por meio de uma labareda de fogo. Já pensou isso? Hein? Não seria massa, assim, você andar na rua, assim, tem uma labaredinha de fogo do teu ladinho, assim? Hein? A gente não ia deixar de pecar um pouco menos? Hein? Porque
Jeová está ali, gente. Não dá para marcar a touca. Então, a graça, de alguma forma, escondeu o Deus, ainda que Ele habita dentro de nós, mas essa questão externa, visível de Deus, nós não temos mais a manifestação como havia no Antigo Testamento. Então, ele vai, na verdade, tratar justamente isso. E a conclusão em cima de tudo isso é que havia tudo isso, e adivinha, o povo era tudo pecador igual. Até pior do que a gente, porque, vamos falar real, se a gente visse essas coisas, eu acho que eu seria um pouco menos pecador do que eu sou. Um pouco. Eu vejo o que acontece comigo, por exemplo, quando o Satanás se manifesta lá em casa. Quando eu estou dormindo, eu sonho com o Satanás, no outro dia, meu filho, eu estou jejuando, estou orando mais, estou mais no espírito, entendeu? Agora, você vai dando uma relaxada, você vai meio que cheirando enxofre, assim, entendeu? Com o tempinho. E aí, quando Deus manifesta, ou alguma coisa sobrenatural acontece, a gente dá um temorzinho a mais no coração, né? Então, no fundo, vendo o mar se abrir, labareda de fogo, nuvem ou não, o ser humano é um bichinho que, se não fosse a graça, a gente estava lascado. Essa que é a conclusão em tudo isso. Mas, vamos lá. Paulo, então, escrevendo a Timóteo, diz assim, Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante, começando hoje uma série em 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu acho interessante essas questões que a Bíblia fala de modo implícito, pero no mucho, porque é explícito isso, onde Deus fala, está falando para mim e para você que Jesus é Deus. Porque quando Paulo apresenta essa questão, onde coloca graça, misericórdia e paz. Então, estão 3 palavras aqui sendo utilizadas que só Deus pode dar para o ser humano. Que é graça, misericórdia. O que a Bíblia fala? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ele fala outra coisa aqui, que é a paz. Paz por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus e nós estávamos em guerra com Deus. Então, Jesus nos trouxe essa paz para com Deus. Então, essas 3 coisas só podem vir de Deus. E quando Paulo coloca que isso vem da parte de Deus e de Jesus, em outras palavras, ele está falando o seguinte para mim e para você, que Deus Pai é Deus e que Jesus é Deus. E ponto final. Eu estou escrevendo um segundo livro, que é sobre contradições bíblicas. E aí, uma das questões é essa, né? Sobre a questão da trindade, onde os caras criticam, afinal de contas, é um único Deus ou são vários deuses? Quando o cristianismo afirma a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o que ele está dizendo, afinal de contas? É um único Deus ou são 3 deuses? Aí eu lido com essa questão, que na Bíblia ela apresenta os 3 como Deus e ao mesmo tempo fala que é um único Deus, e não há nenhuma contradição nisso, entendeu? Os autores bíblicos não eram burros a esse ponto, de não saber o que é 3 e o que é 1. Então, eles não tinham uma crise com isso. Os apóstolos, quando afirmavam que Jesus era Deus, o apóstolo Paulo especialmente, ele não tinha uma crise com isso. Ele não estava preocupado que apareciam os ateus por aí, querendo gerar um problema com isso. Daí eu lido com isso ali, trabalhando especialmente o termo Elohim, ali no hebraico, que quando os judeus ou os hebreus falavam a questão de Elohim, usava esse termo, Elohim é o plural de El. El é a palavra Deus na língua cananeia. El, Deus, Elohim é o plural disso. Então, quando estava falando a respeito dos deuses, se utilizava Elohim. Então, lá, Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra ali, Deus, é Elohim.
Então, quem criou todas as coisas foi essa pluralidade nesse único Deus, que ao mesmo tempo é um, mas é um plural, é a soma de três. Josh McDowell, ele fala, né, que a composição de Deus não é um mais um mais um. A composição de Deus é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Qual que é a soma de 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? É 1. Entenderam? Então, a nossa matemática humana não consegue descrever Deus, nem entender o ser de Deus. Mas a Bíblia afirma que há um único Deus, ao mesmo tempo que afirma que Ele é três. Por isso que essa questão de falar, por exemplo, o cristianismo é monoteísta. Olha, eu acho que a palavra monoteísmo ela não consegue caber como um modo de explicar o Deus ao qual nós cremos. Amém? Certo? O termo, por exemplo, Adonai, que era utilizado no Antigo Testamento para se referir a Yahvé, Deus, os maçoretas, eles fizeram algumas junções de letras ali para que o nome de Deus se tornasse pronunciável. Daí nasce a palavra Adonai, que quando é traduzida para o grego, é Kurios. Daí chega no Novo Testamento, como é que Jesus é chamado? Porque o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. E quando vão se referir a Jesus, o que eles se referem a Jesus? Kurios. Jesus é Adonai. Quem é Adonai? Deus. Não tem nenhuma crise, nenhum problema. Aleluia. Amém, queridos? Amém? Jesus é Deus. E Paulo deixa isso muito claro a respeito disso. Então isso, essa graça, essa misericórdia, essa paz vem de Deus Pai e de Deus Filho. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ofertar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Então a gente tem uma ideia acerca da igreja primitiva como se fosse um ambiente perfeito, porque nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, né? E todos os dias eles se reuniam, né, nas casas, no partir do pão, na oração, na comunhão, na adoração. Estavam ali reunidos o tempo todo. Então a gente olha para esse ambiente e pensa assim, cara, essa é a igreja que estava ali, ó, que viu todos aqueles acontecimentos rolando. Eles viram. A Bíblia fala, Paulo fala que Jesus apareceu para mais de 500 testemunhas oculares que viram Jesus. Viram. Viram o homem lá ressurreto. A Bíblia fala. Diz isso. E a gente imagina, cara, como uma igreja dessa vai ter problema? E a gente vê aqui, ó, que já haviam falsos ensinos. Os apóstolos vivos, os caras não esperaram nem os caras morrer. Tipo assim, enquanto o Pipe está vivo, não vai ter falsa doutrina aqui dentro. Mas a hora que eu morrer, eu estou vendo os urubu tudo em cima já. Entendeu? Para desfazer tudo, né? Espero que não aconteça isso. Senão eu levanto e venho aqui e decapito. Então Paulo está falando isso, exortando, olha, falsas doutrinas. Aí eu fico imaginando o seguinte, se naquele tempo, com os caras vivos ali, essas coisas estavam acontecendo, imagine hoje. Quantos falsos ensinos nós temos hoje dentro da igreja no mundo todo? Quantos livros ensinando coisas que no fundo são falsas? E aí por isso que eu sempre digo isso, sempre falei para essa igreja, e aonde eu vou falar, aonde eu vou lecionar, dar aula, ensinar, eu sempre bato nessa tecla. A igreja, o indivíduo, o cristão no dia a dia, ele não pode ser refém daquilo que ele aprende no púlpito apenas. Até aquilo que ele aprende no púlpito, ele tem que estar sempre aprendendo aquilo com os olhos críticos, com os ouvidos críticos, verificando, estudando no dia a dia, aprendendo no dia a dia. E aí, queridos,
com o advento da internet, olha, é indesculpável, porque você tem muita coisa boa para você ir estudar, ir atrás e procurar como fonte de pesquisa. Amém? Porque senão a gente fica realmente cativo de falsos ensinos. Certo? Eu vou falar de novo, esses dias eu recebi um vídeo, olha, 1.800.000 visualizações, não sei quantos mil comentários, de um vídeo, um cara destruindo, o cara se diz crente, se diz cristão, destruindo toda a autoridade do apóstolo Paulo, eliminando as cartas do apóstolo Paulo, e destruindo Gênesis. Eu falei, pô, cara, acabou. Porque se eu tirar as cartas de Paulo e tirar Gênesis, sobra o quê? Sobra os 4 evangelhos, obviamente, mas muito daquilo que a gente crê acerca de questões de salvação foi Paulo quem fundamentou a doutrina da graça. Certo? Então, e estava lá, que a banda de crente ali, falando, não, graças a Deus, depois que eu assisti esse vídeo, eu fui liberto. Fui liberto dos ensinos de Paulo acerca da graça. Olha que bênção. Eu fui liberto de Gênesis. Então, não foi Deus quem criou o universo. Sou liberto disso. Alguém me perguntou esses dias, e era para eu ter respondido, mas meu celular é uma benção, para não falar outra coisa. Deu um probleminha, eu não consegui responder as pessoas lá no meu Instagram. E uma das coisas que me perguntaram foi isso. Pipe, para você ser cristão, você precisa acreditar necessariamente tudo aquilo que é mitológico na Bíblia? Bom, primeiro porque eu não concordo que é mitológico, certo? Eu não concordo com esse termo, mas eu entendi o que a pessoa estava perguntando. Eu entendi que, por exemplo, quando a Bíblia fala que uma cobra falou com Eva, eles entendem que isso é mitológico. Por quê? Porque cobra não fala. Quando eles leem que Jonas foi engolido por um peixe, entendem que isso é mitológico. Por quê? Porque uma baleia, segundo eles, não pode engolir um ser humano. Certo? Eu não sei como, né? Porque eles não conhecem um bicho chamado cachalote. Um cachalote, ele engole uma lula gigante, que dá 3 seres humanos. Entende? E outra coisa, a palavra ali no hebraico não é baleia. Não é baleia. O termo ali pode significar um animal marinho, mas não tem. Ninguém sabe identificar do que a Bíblia está descrevendo ali. Mas a palavra não é baleia. Só sabe que foi engolido por algum bicho. O que é? Não sei. Eu suspeito que tenha sido um cachalote. Alguém não sabe o que é um cachalote? Cachalote é uma baleia, que tem uma cabeçona assim parecida com a minha, quadrada. Esse é um cachalote. Então, ele olhava para essas coisas, ele entendia que isso era mitológico. Né? Então, eu entendi o que ele estava querendo dizer. E a resposta para isso é não. Se você não acreditar que Jonas foi literal, você não vai para o inferno por causa disso. Okay? Não é um requisito de salvação você crer que Jonas foi engolido por um animal ou não. Você não vai ser menos salvo e nem mais salvo por causa disso. Certo? E isso, claro que existem outros perigos que envolvem você desenvolver uma teologia fundamentada em acreditar que o Antigo Testamento envolve questões de mitologia, mas não necessariamente. Okay? No quesito salvação, não. Okay? Se a cobra conversou ou não conversou com Eva, não é requisito de salvação, porque a salvação está fundamentada em crer que Cristo Jesus morreu por mim e por você, e a salvação vem por meio dele, ponto. Só precisamos saber disso para sermos salvos, e crermos nisso para sermos salvos, ponto. Amém? Certo? Porém, para a frustração daqueles que pensam com questões mitológicas, para eu aceitar aquilo como mitológico, eu tenho que entender que Jesus se colocou contrário a essa posição como mitológica. Por quê? Porque Jesus validou a história de Jonas. Ele falou assim como Jonas permaneceu 3 dias, assim o Filho do Homem também permanecerá 3 dias. Ele validou aquilo. O apóstolo Paulo, a teologia dele, fundamenta a questão da doutrina do pecado, dizendo que o pecado entrou por um homem. Ele valida a história do Éden.
o que aconteceu com Adão e Eva. Quando chega na questão da mulher e do homem, ele fundamentar a questão de posições ali, no quesito, né? O homem como cabeça, a mulher, ele utiliza o princípio de que a mulher veio do homem. De onde que vem essas histórias? Do Gênesis. Então, nem Jesus e nem os apóstolos, em momento algum, sonharam em lidar com as histórias do Antigo Testamento como questões mitológicas. Não, eles validaram isso. E aí, meu querido, se Jesus validou, eu só chego a uma conclusão. Ou eu tenho que chamar ele de mentiroso, ou eu acreditar no que ele disse. Amém? E aí, se eu colocar sobre as falas de Jesus que aquilo que ele disse é mentira, eu estou eliminando a veracidade da Bíblia. Porque daí quem define, né? Dentro daquilo que Jesus falou, aquilo que é verdadeiro ou não. Amém? Versículo 4. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objeto desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, o foco aqui que Paulo está querendo dizer, tratar, é a questão fundamentada no amor, e não nessas besteiras e discussões que está sendo discutido ali entre eles. Olha, vocês estão perdendo tempo discutindo questões de genealogias, questões de mitos, questões de doutrinas falsas, questões de genealogia especialmente, né, porque eles estavam todos fundamentados, não, eu sou herdeiro, né, sou descendente daquilo ali, como se aquilo ali fosse uma fundamentação que tivesse algum tipo de validade no quesito à salvação. E aí ele vai tratar, então, 3 coisas aqui. Ele trata a questão de coração puro, boa consciência e uma fé sincera. Então, quando se fala de coração puro, ali a palavra no grego, não vou falar que vocês vão esquecer em 5 segundos, essa palavra significa limpo, puro, purificado pelo fogo, numa comparação como uma vinha limpa que é podada para gerar mais frutos. Olha só o que está falando. Livre de desejo corrupto, de pecado e culpa, livre de qualquer mistura com o que é falso, genuíno, sincero. Amém? Então, uma pessoa de coração puro é uma pessoa que tem um coração voltado para uma vida de santidade diante de Deus. É o que ele está ensinando e falando. Então, ao invés de vocês estarem preocupados com essas questões inúteis, que não geram absolutamente nada, vocês deviam estar preocupados com o coração de vocês, com a pureza do seu coração. Depois ele fala sobre boa consciência, e o significado também dessa palavra é alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, impulsando para fazer o primeiro e evitar o último, glorificando um e condenando o outro. Ou seja, é uma alma que está preocupada, de fato, com a sua consciência para com aquilo que é o bem e não para com aquilo que é o mal. Que é uma coisa que hoje em dia se misturou tudo. Misturou tudo. A gente não consegue mais diferenciar aquilo que é o bem daquilo que é o mal. Está uma coisa muito estranha, muito esquisita nos dias de hoje. O Francis Schaeffer, ele trabalha isso na trilogia dos livros dele, Morte da Razão, O Deus que Intervém e O Deus que se Revela. Também, essa trilogia também, vocês não vão ler, mas eu vou falar igual. Se algum dia puderem ler, leiam. Okay? Onde ele trabalha essa questão da relativização da verdade, né? Que quando a verdade deixou de existir. Eu me assustei esses dias de um amigo que supostamente é cristão assumir que ele é humanista, assim, na cara dura, falando isso. Não, eu sou humanista. Eu falei, nossa, assumidamente. Né? E assim, um humanista ele lança sobre a Bíblia uma relativização total. É o homem que define a verdade, e não a Bíblia. Então, quem define a verdade é o homem. Mas que homem que define a verdade? Quem? Quem, afinal de contas, define o que é verdadeiro? Eu sempre discuto isso com meu filho, né? Sempre tem uns debates filosóficos, teológicos com ele a respeito disso, né? Porque ele vem de uma geração que confronta essa questão da verdade o tempo todo.
E eu sempre falo para ele assim, filho, quando você elimina Deus da equação, o que sobra? Eu falei, o homem? Mas qual homem? Não, mas é o homem que define. Mas qual homem que define? Quem? Você fala o homem. Nome, RG, endereço? Quem? Hitler? Mussolini? Saddam Hussein? O Trump? Quem? Bolsonaro? O Lula? Quem que define? Eu? Quem que define o que é a verdade? Porque não pode todas as coisas que se dizem por aí serem verdadeiras. Que esse era o conceito antigo de verdade que todos nós tínhamos. Quando eu era criança, faz muito tempo, na época do dilúvio, quando se dizia que uma coisa era errada, para todos nós era um consenso que aquilo era verdadeiramente errado. No livro A Abolição do Homem, o C.S. Lewis ele trabalha isso, bem no final assim, ele trabalha a questão da lei natural, né? Que todos os seres humanos, em todas as culturas do planeta, existe uma lei natural. Não importa a cultura, para onde você vai, qualquer lugar. Civilizações que nunca tiveram contato com o Ocidente, o Oriente, está lá, no fundo. Lá. Quando chega um grupo de missionários que tem um contato com o homem branco pela primeira vez, você chega lá, existe duas coisas bem fundamentadas em qualquer civilização que já existiu antes. Duas coisas. Quais são, queridos? Primeira, religião. Sabia que não existe? Na face da terra nunca existiu uma sociedade ateia. Nunca existiu. Nem existiam ateus. Mas seja qual for, a tribo inóspita, quando se chega lá, tinha uma religião. E a segunda coisa, haviam leis. E todas essas leis comparadas estão aqui. As mesmas que nós. Algumas com diferenciações, obviamente, né, alguns pontos diferenciados, mas todas tinham leis. Então o C.S. Lewis ele trabalha, basicamente, o princípio desse livro, A Abolição do Homem, é isso. Ele começa criticando uma literatura que estava sendo ensinada nas escolas na Inglaterra, aonde que o consenso foi isso. 2 professores escreveram um livro criticando a moral, as leis, a questão do conservadorismo inglês, tratando que aquilo tudo não tinha fundamentação absoluta, que era tudo relativo. Aí ele começou, então vamos aí. A partir do 2º capítulo, ele começa a tratar isso, a questão do relativismo. E ele começa a criticar o relativismo, e vamos vivenciar o relativismo. E aí a conclusão que ele mesmo estabelece ali no livro é isso, não existe sociedade relativista. É uma hipocrisia, é um blá blá blá. A gente fala. Por quê? Porque esses professores eles eliminam aquele conservadorismo que havia antes para trazer um novo tipo de proposta, fundamentado em quem? Neles. Então, eles trazem o tipo de conceito ditador do qual eles querem agora eliminar uma suposta ditadura que havia antes e agora querem impor sobre os outros a sua nova forma de entender o mundo. E se eu discordo dele, eu estou errado, mas ele é relativista. Uma pessoa relativista, ela tem que entender que tudo aquilo que ela estabelece como verdade é questionável, porque a verdade é dela. É só dela. E é isso que eu sempre falo para o Gabriel. Filho, se Deus não existe, não me interessa quem quer que seja. Se é a Madre Teresa ou se é o Satanás. Se Deus não existe, nada, nenhuma lei e nenhuma verdade me interessa. E aí eu entendo o que alguns filósofos existencialistas falaram, como Huxley, por exemplo. A ideia do Huxley
de projeto de vida era simplesmente o suicídio. Especialmente se você morresse de overdose. Acabou a vida, não tem sentido. Então morra bem. Morra bem. Injete uma heroína lá na tua veia e morra tendo uma overdose. Você sabe o que é toda uma geração na Europa alimentada por essa ideia? E milhares de jovens, quando eliminaram a verdade das suas vidas, se entregaram de pés, mãos, cabeça, às drogas, à prostituição, ao suicídio, porque perderam o sentido da vida. Perderam absolutamente todo o sentido da sua vida. Por causa de uma posição, parece boba, simples, estava ali. Então, uma boa consciência vem disso, de discernir, de ter fundamentado na sua vida aquilo que a tua consciência diz. E como eu falei, essa consciência do bem e do mal, isso é um fenômeno mundial e que não tem necessariamente a ver com a Bíblia. O C.S. Lewis até fala no livro, olha, tira a Bíblia de lado, vamos falar só de questões culturais então. Isso não é novo. Antes da Bíblia existir, já havia a consciência mundial em todos os povos. Deus somente vem e valida ali. A partir de Êxodo, na sua lei, ele vem e valida. Ó, está aqui. Ó. Você vê lá, Levíticos está lá, também, fundamentando. Deuteronômio também. Levíticos lida mais com a questão dos ritos, que envolvem a questão do sacrifício, que apontava para Cristo, mas Êxodo e Deuteronômio revelam a questão da lei de Deus, a nível mundial. Olha, isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Deus estabelece para o ser humano os limites na sua vida. Volto a falar, aquela questão lá, como por exemplo, a Bíblia fala, não adulterarás, não é adultério que está falando ali, queridos. Ali é não praticarás imoralidade sexual. Porque adultério se presume o quê? Pessoas casadas. Ou seja, parece que a lei está falando só para quem é casado. Só que ali a palavra é imoralidade sexual, no grego porneia. É todo mundo, não tem essa. Não tem essa que a sexualidade que Deus está colocando ali é somente para os casados, não é para todo mundo. São todos. Por isso que quando Jesus fala lá, olha, aquele que olhar para uma mulher, certo? Com seus olhos, comete o quê? Adultério, ele fala aí? Não, está errado também. Comete porneia. Por quê? Porque se for adultério, é só homem casado que não pode olhar para uma mulher com os olhos desejosos. Não, solteiros. E ali não é só mulher, é mulher para homem também. Vocês também não podem olhar a mulherada. Nada de ficar desejando Aquaman quando vai assistir o filme do Aquaman. Certo? Tem que tampar os olhinhos assim quando ela aparece assim, sem camisa. Assim. Amém? E a terceira coisa que ele fala é uma fé sincera, ou seja, não é uma fé hipócrita, uma fé fingida. Tem que ser uma fé verdadeira. Nós temos que vivenciar um cristianismo real, verdadeiro, nós não estamos brincando de religião. Amém? O cristianismo é para ser vivenciado na sua totalidade. Eu acho assim que, se eu estou brincando de cristianismo, vai viver a vida, não perca tempo. Vai para a galera, aproveita, vai para o inferno mesmo, então aproveita. Antes de ir para a eternidade, para o fogo do Satanás, aproveita a vida, vai virar os olhinhos para trás à vontade, usa tudo que você puder, faça tudo que você puder. Versículo 6. Alguns se desviaram dessas coisas. De que coisas? Do coração puro, da boa consciência e da fé sincera. Amém? Então, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei. Ou seja, parou de se preocupar com as questões do coração, da consciência e da fé para ficar com discussões tolas, querendo ser mestres de coisas inúteis. Quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Daí ele vai dizer lá no versículo 8, olha que coisa interessante. Sabemos que a lei é boa,
se alguém a usa de maneira adequada. Pronto, Paulo está validando a lei. Então, o cristão tem que andar pela lei. Amém? Essa é o que Paulo está falando ali. Será que é isso? E olha o que ele fala no versículo 9. Também sabemos que a lei é feita para... Também sabemos que ela não é feita para quem? Para os justos. Para quem que a lei é feita? Para os não justos. Certo? Por que Paulo está falando isso? Continuemos. Mas então, não é feito para os justos, mas para quem que a lei é feita? Para os transgressores e subordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidades sexuais e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Pesado. Escapa alguém aqui? Não. Não escapa ninguém. Para esses que a lei é feita. Daí dá uma impressão que Paulo está tirando o corpo fora, né? Calma aí que vamos chegar lá. Por que ele fala isso? Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia rapidinho, lá em Romanos 3, dos versos 19 a 24. Por que ele fala que a lei é para os ímpios e não para os justos? Romanos 3, 19 a 24. Paulo não está invalidando a lei, queridos, nem se colocando contrário à lei. Mas ele vai dizer assim: sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Amém? O cristão está debaixo da lei? Não. Está debaixo do quê? Da graça. Por que não está debaixo da lei? Olha o que ele vai falar. Para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Ou seja, qual que era a finalidade da lei? Por que a lei é para o ímpio e não é para o justo? Porque a lei, ela condena todo o pecado. Então, Paulo colocou assim, a lei ela foi feita para que todo mundo, e ele mesmo, e cada um de vocês também aí. A lei foi feita para que todo mundo fosse colocado debaixo do juízo de Deus. Paulo está estabelecendo. E aí ele coloca assim, porque ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Então, quando ele coloca que a lei é para aquele que não é justo, porque só é justo quem não está debaixo da lei. Porque se fosse colocar debaixo da lei, está condenado. Por isso que a lei é feita para aquele que não é justo. Porque quem é justo? Aquele que foi justificado aonde? Em Cristo Jesus. Eu sou justo porque eu não peco? Não. Se for baseado em mim, eu estou debaixo da lei e a lei me condena. Porque a lei me condenou. Quando eu precisei da minha força, da minha obediência para com a lei, ela me condenou. Então, para que eu não seja condenável, eu preciso estar debaixo da graça, que é a única condição que me dá para que eu seja justo diante de Deus. Por isso que eu não estou debaixo da lei. Por isso que Paulo fala, a lei foi para condenar. E isso que ele fica louco, né? Porque Paulo ensina isso, e o povo, não, mas eu quero a lei. E, pô, já é Satanás aqui. Eu gosto da lei. Eu quero ter um pontinho positivo quando me apresentar diante de Deus, de que de alguma forma eu cheguei no céu por algum mérito meu, por alguma santidade que surgiu de mim mesmo. Eu fui para o céu porque eu não adulterei, eu fui para o céu porque eu não menti. Por alguma forma eu fiz alguma coisinha de santidade em mim e isso me projetou para a eternidade. E eu chego lá no céu, Deus, consegui. Está aqui minha carta de santidade própria. Ninguém chega diante de Deus. Então, Deus fala assim, não, mas espera aí. Teve um dia lá que você estava na rua, que você deu uma olhadinha. Não, mas foi só um dia. Não interessa. Tiago fala que aquele que quer se tornar, colocado debaixo da lei, tem que obedecer toda ela. Porque se não obedecer em um único ponto, torna-se culpado de toda ela. Ou seja,
Posso não ter matado ninguém, não ter adulterado. Se algum dia eu cometi um pecado na minha vida, é como se eu tivesse feito todos os outros. É o que Paulo fala. Então ele fala, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram. Repito, todos pecaram. Mais uma vez, todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que Paulo está falando. A lei foi feita para aqueles que querem, estão lá, ó. Quem ainda não está em Cristo Jesus, está debaixo da lei, está debaixo de juízo. Continuando. Aí ele começa a falar de quais são essas questões envolvendo quem está debaixo da lei. Ele vai falar de transgressores, no grego anomos, que é os que não respeitam as leis de Deus. Então a lei está lá, ele não respeita a lei de Deus, e a lei está ali condenando ele. Daí ele fala de insubordinados, são aqueles que não se sujeitam a Deus. Não interessa o que Deus acha ou deixa de achar, não estou interessado no que Deus diz ou deixa de dizer. Eu estava vendo essa semana uma entrevista do Rodrigo Silva esqueci o nome do programa lá. Pânico Jovem Pan, né? Acho que é isso. E aí é interessante que na entrevista tinha 2 agnósticos, né? Agnóstico é aquele que não é um ateu, mas é o pé no ateísmo. Ele acredita assim que pode ser que exista Deus, mas não tem como você chegar ao conhecimento de Deus. Então, acha que isso aí coloca ele numa condição um pouco mais favorável do que o ateu que nega, né? E aí, eles falando essa questão dos princípios, dos valores que eles vivenciam, né? E aí o Rodrigo Silva perguntou para um deles, né? Tá, mas você é agnóstico, mas você diz que é uma pessoa boa, que você, né, procura vivenciar as coisas boas na sua vida. De onde que você tira a sua bondade, os seus valores acerca daquilo que é bom ou daquilo que é mal? E foi muito legal a resposta que esse cara deu. O cara respondeu assim, sem medo de ser feliz. Ele falou, da Bíblia. Olha que coisa linda. Primeira vez que eu vi né, daí o outro concordou. Não, é verdade. Os valores do Ocidente, os valores que a gente observa no nosso dia a dia, independente se eu sou ou não sou um ateu, um agnóstico, ou quem quer que seja, os valores que nós vivemos no nosso dia a dia são retirados da Bíblia Sagrada. É de lá. A igualdade. Por que nós combatemos o racismo? Por que nós não achamos que existe uma pessoa melhor do que a outra? Por que o valor da mulher e do homem são iguais? Por que tudo isso? Por causa da Bíblia. Porque em Cristo Jesus não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentil, não há rico, não há pobre. Todos são um diante de Deus. Iguais. Coisas que, dentro da biologia darwinista, existe uma linha biológica da biologia que acredita que existe mesmo subespécie de humanos. E isso foi suprimido, por quê? Porque isso abria margem para algumas interpretações, que existe de fato seres humanos que são subespécies. Não é interessante isso? Você aprende isso na escola? Não. Mas existe essa teoria, de que nem todos os seres humanos vieram da mesma linha evolucionária. E que existem seres humanos que são superiores. Mas isso foi suprimido. Graças a Deus existem outras linhas dentro das doutrinas da ciência, entre elas o próprio criacionismo, que defende a questão da ideia da Eva mitocondrial, né?
que foi feito realmente um mapeamento do DNA humano e chegaram à conclusão que todos os seres humanos descendem de uma única mulher. Que coisa interessante, a ciência provando que a humanidade descende de uma única mulher. Todos nós somos irmãos, mesmo que a gente não queira. Todos nós somos irmãos, somos parentes. Não é interessante isso? Viemos da mesma linha genealógica, separados, obviamente, né, por ramificações infinitas. E aí, mas Pipe, como é que existe lá o asiático, o zóio puxado? Aí existe os vikings, os loirão, né? E aí a gente vê o pessoal afro, a gente vê o pessoal aqui da América do Sul, né? A gente vê o pessoal lá, mais o latino, que já é diferente do povo europeu, né? Os nórdicos, né? Que os latinos têm o cabelo mais escuro, né? A pele não tão escura, mas eles são diferentes, né? Os branquinhos lá, os polaquinhos, é mais no norte lá. Quase não via a cor do sol. Não tinha muito... Como é que é o nome da cor? Melanina. Melanina. Isso aí. Se eu falei errado, a culpa é de vocês. Continuando, queridos. Daí ele fala também ímpios. Daí essa palavra azebs, no grego, é destituídos de temor a Deus. Não tem temor a Deus. Olha só que coisa interessante. Paulo está apontando para essas pessoas que estão debaixo da lei e elas vivenciam isso. Logo, quem está em Cristo não deve ser um transgressor, ou seja, ele tem que respeitar as leis de Deus, ainda que ele não está debaixo dela. Ainda que nós não vivenciamos a nossa salvação submissa às questões da lei. Nós não somos insubordinados, ou seja, nós nos sujeitamos a Deus. A outra questão, nós temos temor a Deus. Daí ele fala pecadores, essa palavra no grego vai significar homens dedicados ao pecado. Eles são dedicados ao pecado. Aqui não. Nós nos dedicamos a Deus. Daí ele fala de profanos, essa palavra profanos vem de incredulidade. São pessoas que são incrédulas, não acreditam em Deus. Daí ele vai falar de patricidas, matricidas, assassinos. Ele vai falar da imoralidade sexual, que é a questão da porneia, que engloba tudo. Mas daí Paulo trata, dentro dessa questão da imoralidade sexual, ele aponta uma outra questão ali. Cadê? Pulei. Eita, será que eu não anotei? Está mais para baixo, desculpa. Aí ele vai colocar assim, a questão dos homossexuais, ele vai falar a palavra arsenocoites. E aí é interessante, né? Porque quando eu fui dar uma olhada nessa palavra, arsenocoites, muita gente não sabe muito bem o significado disso, mas o significado delas, separado, ela é composta de dois nomes. Arsen, que é macho ou homem, e coites, que é cama. Então, homem, cama. O que se entende com isso? É a soma das duas palavras. É um homem que se deita na cama com outro homem. É isso que Paulo está falando. Certo? Daí também ele fala, uma outra coisa interessante que ele coloca aqui, é que a palavra todo ali, no grego, é héteros. Quando você fala, eu sou um hétero, vem daí esse termo. E aí assim, ou seja, Paulo está fazendo a soma aqui, que eu acho interessante. Nas primeiras palavras que ele utiliza ali, ele está falando daquele que é diante de Deus. Então, falar a falta de obedecer à lei de Deus, a falta de temor a Deus, a falta de, qual que é a palavra ali que eu falei? De sujeição a Deus. Certo? Aí o segundo grupo, ele vai falar de assassinos, patricidas, matricidas e assassinos. Depois ele vai envolver um terceiro grupo, que é a questão da sexualidade. Daí ele vai falar aqueles que cometem imoralidade sexual,
Daí ele vai falar da questão da homossexualidade, e ele vai envolver também os pecados da heterossexualidade. Ou seja, Paulo não está fazendo mais com um, mais com o outro, diminuindo um, diminuindo o outro. Não, está tudo numa coisa só. Pecado. Não tem melhor do que ninguém. Não tem que o heterossexual, moralmente falando, o seu pecado diante de Deus é menor do que o pecado da homossexualidade. Ele está estabelecendo, meu querido, envolveu imoralidade sexual, é imoralidade sexual. Não tem conversa. A lei está condenando. Por que a lei? De onde que vem essa lei? A lei de Deus lá dizia o quê? Existia toda uma lista de pecados na sexualidade, desenvolvido lá na lei. Dentro da própria heterossexualidade, havia pecados que o homem não podia cometer e nem a mulher. Não pode. Não pode. E aí existiam as questões envolvendo a questão da homossexualidade, daí vai um pouco mais para frente, a questão do sexo com animais. Gente, 1.500 anos antes de Cristo, Deus precisou falar assim, olha, não pode vaquinha, não pode cachorro, não pode bichinho. Daí ele vai mais além. Morto. Não pode nem com os mortos. Por que 1.500 anos atrás precisou falar disso? 1.500 antes de Cristo precisou falar disso? Por que vocês acham que Deus precisou falar isso? Porque senão, meu querido, então a gente se assusta com a sociedade de hoje, você não tem ideia do que era a sociedade 1.500 anos antes de Cristo. As coisas que as pessoas faziam naquele contexto de deserto. Rapaz do céu, aquilo era um... Olha, esse filme pornô aí perto daquilo lá não é nada. Aquilo lá, sim, era desgraça. E aquilo só foi complicando. Quando chega lá, você lê aquelas histórias, né, de Sodoma e Gomorra, quando chegam os anjos lá, o que a cidade inteira lá, todos os homens da cidade queriam fazer com os anjos? Queriam ter relações sexuais com os anjos. Uma cidade inteira queria ter. Tamanha era a perversidade daquela cidade na questão sexual. E nós não estamos vivendo coisas muito diferentes nos dias de hoje, né? A supervalorização do sexo, como nós temos hoje em dia, ao ponto de que o sexo se tornou a própria identidade das pessoas, né? Hoje você não se identifica mais por quem você é. A tua identidade, ela tá coligada à tua sexualidade, e não quem você é. Por exemplo, eu acho uma idiotice, hoje em dia, antigamente, quando você respondia um questionário, uma ficha de emprego, colocava lá sexo, né, masculino ou feminino, era só para definir se você, né, biologicamente falando, o que você tinha, né, na região central da tua vida. Era só para isso. Não era para dizer o que você fazia com isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje, quando você vai responder uma ficha de emprego, você tem que responder o que você faz com isso. O que eu faço com aquilo que eu nasci, eu tenho que responder. Se eu sou um pansexual, mas o que interessa o que eu faço com o meu corpo? Eu não estou ali servindo com a minha sexualidade, eu estou servindo ali naquilo que eu desenvolvo como trabalho na minha vida. E as pessoas acham que isso hoje é legal. Então você tem que ter uma ficha ali que você responda ali qual que é o teu gênero, qual que é a tua preferência, aquilo que você faz com a tua sexualidade. Não me interessa. Não me interessa. Quando eu assisto um filme do Superman, o que o Superman faz na vida privada dele não me interessa. Eu quero assistir um filme e ver o Superman dando porrada. Não quero ver ele se deitando com a esposa dele. Não me interessa o que ele faz. Então é isso, a gente transformou, não estou falando, né, a humanidade, transformou a sexualidade na sua identidade. Eu não sou definido pelo meu sexo.
podia ter nascido mulher, e daí? Eu ia ser uma outra identidade? Não, eu ia continuar sendo quem eu sou, a pessoa que eu sou. Eu teria um nome diferente, mas eu continuaria a ser quem eu sou. A minha psique, a minha mente, quem eu sou, ia permanecer sendo quem eu sou diante de Deus. Eu sou uma pessoa que habita um corpo que tem uma sexualidade. Mas quem eu sou não depende disso. Amém? Quando você é amputado de uma perna, você não deixa de ser a pessoa porque foi amputada a sua perna. Se Deus o livre está amarrado em nome de Jesus, você perde o seu membro, sua ferramenta principal da sua vida, você não deixa de ser quem você é por causa disso. A identidade é quem eu sou diante de Deus. Quem eu sou diante de Deus. E eu falando isso para o meu filho. A sexualidade não define quem nós somos. O mais importante é quem nós somos diante de Deus. Nós somos filhos de Deus. Para mim, a sexualidade, Deus colocou lá, olha, querido, você é meu filho. A tua sexualidade tem que ser santa diante de mim. E eu estabeleci limites para ela. Ponto. Ponto. Ah, se não tivesse, se Deus não existisse, queridos. A pessoa, se nós fôssemos livres para fazer o que quisesse. Primeira coisa, eu ia comprar uma arma bem boa. No trânsito, eu ia ser o Satanás. Ah, eu matava uns 10 por dia. Teve umas festas lá perto de casa esses dias lá. Comprava aquelas lança-míssil portátil assim, ó, explodia, matava uns 100 ali, que não deixavam eu dormir. Mas daí vem Deus, não pode. Não pode. Engula a raiva e ponto final. Quase encerrando, queridos. E aí o conceito de sã doutrina, como eu já falei, é ensino, sã é esse aspecto de estar bem, estar com boa saúde, ou seja, é um ensino que traz para a tua vida aquilo que é saudável. Aquilo que é saudável. E existem estudos, não precisa também ser muito inteligente, nem fazer muito estudo para você chegar a essa conclusão, de que o cristão, ele tem uma saúde melhor do que aquele que não crê, ou basicamente aquele que vive por aí, saindo, enchendo a cara, transando com todo mundo, fumando, né, se drogando. Então é óbvio que o cristão tem esse tipo de conduta, ele vai ter uma saúde melhor do que aquele que vive abusando, né, da sua vida. Filipenses, eu acho que ele escreve isso, diz que mulheres que desenvolvem câncer de colo, câncer de útero, sei lá como é que é, quanto mais parceiros sexuais uma mulher tem, mais ela tem uma tendência de desenvolver um câncer nela. Não me pergunte qual que é a lógica disso. Isso é o que o Filipenses fala num dos livros. E quando o Filipenses fala alguma coisa, ele não está falando isso baseado numa revelação, num fogo que desceu, né, que ele sentiu de falar. Ele é um jornalista que pesquisa, vai atrás das fontes, né, médicas, científicas, para falar esse tipo de coisa. Só não me pergunte qual livro que está isso escrito, porque eu não lembro. Mas ele fala isso, num dos livros. Trabalhando a questão da saúde do homem ou da mulher. Então, essa sã doutrina traz para mim e para você esse aspecto de que aquilo é o melhor para mim e para você. Uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida, meus queridos, foi ver o testemunho de um ex-transexual que havia feito uma cirurgia e removido o seu membro. E ele chorava na entrevista porque ele, compartilhando com os amigos acerca de tomar essa decisão, porque é uma decisão praticamente sem volta, só é de ida. Eu sempre falo para o meu filho isso: filho, as decisões, tem certas decisões na nossa vida que só é de ida, não tem volta. Então, cuidado com aquilo que você escolhe. Cuidado, sempre. E ele falando isso, que ele estava compartilhando isso com os amigos, falando assim: olha, eu estou com esse desejo.
E a pergunta dos amigos nunca foi o que é o melhor. Sempre foi, você vai ser mais feliz com isso? Olha a armadilha do Satanás aí. E ele, acredito que sim. Então faça. Então faça. E aí ele fez. E quando ele fez, um pouco depois, ele conheceu a Cristo. E ele se arrependeu. Ele falava assim, não teve um amigo que me chacoalhou. Falou, não. Porque a sã doutrina, doutrina, o ensino, são aquilo que é o melhor para a tua saúde psíquica, física, emocional, é essa. Aquilo que Deus estabeleceu para mim e para vocês, meus queridos, é aquilo que é são, aquilo que é saudável, aquilo que traz vida ao invés de morte. É são, é o melhor. Como cristão, eu tenho a suposta liberdade de fazer totalmente o contrário, viver ali sem temor a Deus, ir lá me estrepar todo. Tenho, mas eu estou destruindo a minha vida. Eu estou abandonando aquilo que é são para a minha vida, para me colocar numa vida contrária a Deus. Debaixo, não da graça, porque a graça não te dá uma liberação para isso. Isso aqui é lei. Por quê? Porque eu estou estabelecendo na minha vida a falta de temor a Deus. Eu estou desobedecendo a lei de Deus, ainda que eu não estou vivendo por salvação baseado nisso. Mas eu estou me submetendo ao quê? À minha carne, ao meu pecado, às minhas felicidades. Tem um cara chamado Luca, não sei o sobrenome dele, é um dos youtubers, ele fala isso, que em nome da felicidade, a gente mata para ser feliz. A gente trai para ser feliz. A gente mente para ser feliz. A gente trapaceia para ser feliz. Em nome da felicidade, meu querido, tudo é válido. O que a Bíblia fala a respeito da felicidade para mim? Vocês veem alguma vez a Bíblia falando assim, Jesus falando assim, vem para mim para ser feliz? O que ele fala? Se você... Oi? Vai ter uma outra coisa muito pior que ele fala. Aquele que amar a sua vida, perdê-la. Aquele que amar a sua felicidade, buscar a sua felicidade acima de tudo, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, herdará a vida eterna. Aleluia. Então, o caminho da sã doutrina, daquilo que é saudável para nós, é a morte. Olha que coisa louca. A sã doutrina é morrer. O que o mundo propõe é lasque-se, viva. Viva para si mesmo. Não tenha temor a Deus, não obedeça às leis de Deus. Lasque-se, viva a tua felicidade, que gera morte. Acho que Jesus, no dia do juízo final, vai chegar para muita gente e falar assim, foi feliz? Fui. Pois é, agora chegou a hora de colher os frutos. Eu acho muito legal quando o Provérbios fala, jovem, aproveita a tua vida. Aproveita, faça de tudo que está na tua cabeça. Saibas, porém, uma coisa, um dia você prestará contas a Deus de tudo isso. Mas não é só jovem. Hoje tem velho safado aí. Tem velho com 70 anos aí. Para encerrar, meus queridos, o Francis Chan, eu tinha mais coisa para falar aqui, mas deixa para sábado que vem. O Francis Chan, ele, naquele livro maravilhoso, que é Eu e Você para Sempre, o casamento à luz da eternidade, ainda que o livro fala sobre tudo, mas não sobre casamento, fala muito pouco sobre o casamento, eu acho que foi uma infelicidade o título desse livro. Esse livro tinha que ser reeditado com
um novo nome, porque todos vocês precisam ler. Exatamente todos vocês precisam ler esse livro. Especialmente, obviamente, quem é novo casado. Porque quem já está casado e já tem filhos, provavelmente vai ficar muito frustrado. Tipo eu. Só não cortei meus pulsos porque tenho medo de ir para o inferno. Mas fiquei muito frustrado. Só de compartilhar um pouquinho com a Kátia, ela nem quer ler mais o livro. Né? Mas, principalmente nessa questão desse projeto de vida. Daí ele fala uma coisa no último capítulo, tratando a respeito da última milha. Ele fala assim, que quando você está velho, sei lá, com seus 70 anos, né, eu já estou com 50, estão me chamando de velho, imagina quando chegar nos 70, o que é? Tiranossauro Rex, né? Dinossauro. E ele fala isso, que quando você está ficando velho, aí que você tem que acelerar, para morrer mais rápido. Porque você já está no fim. Então, mais do que nunca, você tem que estar vigiante. Porque você está no fim. O fim do seu tempo nesse mundo está chegando. E você precisa estar mais do que nunca ligado nesse tempo que está cerrando. E aí ele começa a contar a história de um amigo dele que tinha 75 anos de idade. 50 anos de ministério. Serviu a Deus praticamente a vida inteira. 2/3 da vida dele servindo a Deus no ministério. Com 75 anos de idade, ele abandona a esposa e vai viver uma aventura de amor com outra mulher. Estava lá, correu uma maratona, 50 anos correndo, parecendo Forrest Gump lá no filme, lá, né? Correndo. A linha da chegada ali, ó, 2 metros, ele chega assim, tropeça. Pum. Cai com a boca assim, ó, a linha de chegada aqui, ó, ele pum, e morre para chegar. E não chega. Cuidado, meus queridos. Isso é uma palavra para mim, para cada um de nós. Cuidado. Porque tem gente que vai antes. Muitos de nós talvez não cheguem a 70 anos, 75 anos. Está amarrado. Em nome de Jesus. Mas eu não sei. De olho na sã doutrina, porque ela é o que ela mesma diz de si. É um ensino saudável, que traz vida para mim e para você. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa palavra na minha vida e na vida de todos que estão aqui. Deus, que essa palavra converta de fato os nossos corações e gere em nossos corações, Senhor. Gere temor. Temor a Ti, Senhor. Que essa palavra gere, Senhor, em cada um de nós, Senhor Jesus. A observância da Tua palavra em respeito à Tua lei. Não de uma forma de nos colocarmos debaixo dela, mas entendermos que a Tua lei é a expressão da Tua santidade. Senhor, nos ajude, Senhor, a de fato encarnarmos em nossa vida, Deus, essa morte ao qual nós somos desafiados, Pai, todos os dias, de não amarmos as nossas próprias vidas. Incline o nosso coração a Ti, Senhor. E não para aquilo que o mundo tem ditado aí fora, Deus. Onde nós temos visto diariamente, Senhor, tantos e tantos irmãos em Cristo sendo tragados por doutrinas falsas, por mentiras, por aquilo que é contrário ao ensino da Tua palavra, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós. Mas, acima de tudo, obrigado por Sua graça em cada um de nós. Obrigado por essa misericórdia, essa graça e essa paz que se renovam a cada manhã na vida de cada um de nós. Obrigado porque é essa graça,
essa misericórdia e essa paz que nos sustenta, que é o fundamento da nossa vida em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo que está aqui se reunindo, Senhor. A Tua santa igreja que está aqui nessa noite. Aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Abençoe, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu oro, Jesus. Amém.